Caríssimos irmãos e irmãs, a esperança não decepciona. Dando sequência à série de programas sobre o mês da Bíblia, especialmente queremos contemplar a Carta de São Paulo aos Romanos, que a Igreja no Brasil, no contexto do ano jubilar da esperança, nos conclama a estudar, meditar e orar. Vamos hoje ver com carinho o plano da obra pensada e escrita pelo apóstolo das nações, Paulo de Tarso. Na edição anterior, nós visualizamos o envio da carta, o remetente, que é o apóstolo Paulo, o destinatário da mesma, isto é, as comunidades cristãs de Roma, e os propósitos pelos quais o apóstolo escreveu esta missiva. 3 propósitos. O primeiro, na ordem da missão, porque anunciar o Evangelho tornou-se para Paulo, após o seu encontro com a luz de Cristo, uma obrigação. Ai de mim se eu não evangelizar. O segundo propósito, na ordem da doutrina, Paulo entendeu que era necessário ajudar as comunidades cristãs a se darem conta da gratuidade da salvação. Deus, no seu amor infinito, oferece a salvação a todos os que creem, independentemente do cumprimento de obras. E, finalmente, o terceiro propósito, de ordem mais pastoral e disciplinar. Paulo entende que é necessário para a Igreja dar testemunho de unidade. Afinal de contas, nós todos somos um só corpo em Cristo Jesus. Partilho com vocês, hoje, a estrutura da carta de São Paulo aos Romanos e também um esclarecimento aprofundado sobre o primeiro propósito que há pouco me referi. Em primeiro lugar, tratando-se de uma carta, o documento escrito por Paulo tem uma estrutura muito parecida com a estrutura das epístolas clássicas. No início, nós temos o chamado prescriptum. O que é isso? É a parte da carta em que o autor se apresenta como remetente. Também ele faz uma breve saudação e apresenta a quem está destinando esta carta. O miolo da carta é chamado Corpus Epistolare, onde o autor trata do conteúdo doutrinário e disciplinar propriamente dito. E, finalmente, o Postscriptum, onde Paulo saúda e se despede da comunidade. É bem interessante darmos conta de que, normalmente, a carta era escrita ou pelo próprio autor ou por um seu secretário. Caso fosse escrita por um secretário, ela era ditada pelo autor e normalmente deveria ser lida na comunidade designada pelo próprio secretário. No caso da carta aos Romanos, era uma secretária chamada Febe, conforme o capítulo 16 do nosso documento. A carta tem 16 capítulos e tem como temas centrais a revelação da ira e da justiça de Deus, a salvação de Deus para as pessoas justificadas pela fé, a promessa de Deus a Israel, uma série de exortações para que os cristãos tenham uma vida conduzida pelo Espírito Santo dentro da igreja e também na sociedade, algumas outras exortações e as saudações finais. No que diz respeito ao primeiro propósito da carta, que era eminentemente missionária, Paulo entende que toda a sua vida é missão. Ele sabe que as suas palavras e as suas atitudes devem comunicar a experiência que ele próprio fez com Jesus crucificado e ressuscitado no caminho de Damasco. E por isso é seu projeto de vida anunciar o Evangelho a Roma. Uma vez que a palavra de Deus chegasse a Roma, chegaria aos confins da terra, nos escreve o livro dos Atos dos Apóstolos. Isto é, chegaria a todos os recantos do mundo. Diz o apóstolo que o evangelho que ele anuncia é sim um fato do passado, a morte e a ressurreição de Jesus, mas um fato do passado que mantém o seu efeito no presente. E este efeito exprime o horizonte de salvação de toda pessoa. Por isso, o grande interesse de Paulo em que o evangelho chegue a todos, uma vez que esta boa notícia chega a todos, ao ser acolhida, torna-se operante e salvífica a força de Deus. De acordo com as próprias palavras do apóstolo Paulo, se alguém professar o nome de Jesus Cristo, que foi ressuscitado dos mortos pelo Pai,
obterá a salvação, será salvo do pecado e da morte. E Paulo desafia todos, judeus e gentios, a acolher no coração o evangelho revelado na pessoa de Jesus. Por que o primeiro propósito da carta aos Romanos é missionário? Porque Paulo quer provocar a fé em Jesus de todos aqueles que estão em Roma, para que acolham a salvação, acolham o mistério da cruz e da ressurreição, e este mistério reflita na vida pessoal de cada um e na vida da comunidade, corpo de Cristo. Escreve o apóstolo: não existem mais instruções para aqueles que estão em Cristo Jesus. Iluminado por este propósito de Paulo, pergunto a você, meu irmão e minha irmã, a sua vida vem se tornando uma missão? Suas palavras, seus gestos, suas escolhas revelam que você deseja que o Evangelho de Jesus seja conhecido e amado? O que você vem fazendo para tornar Cristo reconhecido na sua vida por suas palavras e atitudes? Quanta gente você já apresentou a Cristo e à Igreja? Querido irmão, querida irmã, suplico ao Senhor da vida que encha de consolação a sua vida e a vida dos seus. E peço a Deus que aquele ânimo ousado de comunicar a mensagem de Jesus com criatividade a todas as pessoas que Paulo viveu, você possa encontrar nestes próximos dias. Que a leitura desta carta de São Paulo aos Romanos ajude você a se aproximar ainda mais da palavra de Deus. Pela intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio, padroeira da Diocese de Caxias do Sul, Deus Todo-Poderoso lhe abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.